Boa noite, irmãos e irmãs. Esta é mais uma parte do nosso estudo, da nossa reunião de estudo bíblico a respeito da Epístola aos Filipenses. Infelizmente, hoje não podemos estar ao vivo por conta de um compromisso na congregação de Mongaguá, então estamos gravando agora esta mensagem, esta meditação, que esperamos que os irmãos, na hora adequada, possam assistir e também ser edificados com ela ou por ela. Apesar de ser uma mensagem gravada, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da Epístola aos Filipenses. Mas vamos começar o nosso estudo, nossa reunião, da mesma forma como fazemos semanalmente. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção para o nosso estudo e pedindo também por aquelas pessoas que se encontram enfermas, pessoas que se encontram com problemas, com dificuldades. Lembramos aqui da nossa irmã Vera Maria, a quem a gente tem sempre pedido, ou por quem a gente tem sempre pedido as orações, também pela Helenice, o Lito, que se encontra numa situação de enfermidade muito grave, muito difícil. Também queremos pedir as orações da igreja pelo Ticiano, sobrinho dos nossos irmãos, Valdeli e Ângela, que também está atravessando uma fase, um momento muito difícil na sua vida. Vamos orar também pelo Vinícius e pela Ana Clara, que esses jovens estejam sempre nas nossas orações. Então, convido os irmãos a curvarem as suas cabeças para que nós oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva em nós e é ela quem nos traz vida, quem traz sentido à nossa existência. E por isso buscamos nela os ensinos preciosos para o nosso andar, o nosso caminhar diário. Pedimos-te, Senhor, com que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, venha nos mostrar a tua verdade através da palavra que será lida e pela meditação que será feita. Pedimos-te, Senhor, pelas pessoas que se encontram enfermas, que se encontram com problemas, que se encontram necessitadas por algum motivo. Pedimos-te, Senhor, pelas situações de guerra que ocupam o nosso planeta, seja lá entre a Rússia e a Ucrânia, a Arábia Saudita e o Iêmen, ou mesmo a violência que assola o nosso país. Também te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que vivem nas ruas, que não têm um teto, que não têm um abrigo, que nada têm, Senhor. Principalmente nesse frio, nessa onda de frio que agora se instala na nossa região, e ao que parece será essa a tônica do inverno. Pedimos, Senhor, que possamos ser instrumentos
para que essas pessoas possam, pelo teu amor, pelo teu cuidado, receber alguma assistência ao Senhor. Pedimos-te, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, eu gostaria de convidá-los a que lêssemos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Quando nós lemos a nossa Bíblia, logo de início, nós reparamos a divisão que ela tem em livros, e essa é uma divisão natural, porque os livros foram escritos separadamente uns dos outros, mas vemos também esses livros divididos em capítulos e versículos. Filipenses tem os seus capítulos e os seus versículos assim divididos, como os outros livros da Bíblia. E, às vezes, nós prestamos atenção em ler uma passagem, um trecho do livro, e achamos que ele está isolado do restante do livro. Nós prestamos tanto atenção em uma porção delimitada que não percebemos, muitas vezes, que essa porção faz parte de um conjunto literário que é o livro como um todo. Assim, quando nós começamos a ler o capítulo 2 de Filipenses, nos parece que ele poderia não ter nada a ver, não ter relação nenhuma com o capítulo 1 que o precede. No entanto, quando nós observamos, nós vemos que o capítulo 2 é claramente uma continuidade do capítulo 1. Ele retoma temas como alegria, comunhão, o amor, e outros temas que são importantes no capítulo 1, ele já retoma logo de cara nesse capítulo 2. Mas esse capítulo 2 inicia com uma palavra muito interessante. Se há, pois, se há, pois... E esse se, ele tem um duplo caráter, né? Ele pode indicar uma situação negativa ou uma situação de negação. Por exemplo, quando eu digo, se eu fosse o presidente da República, mas eu não sou, né? Se eu fosse o governador do estado, eu faria isso, né? Se eu fosse essa pessoa, eu agiria desse jeito, mas eu não sou. Outra forma em que esse se é utilizado é de uma forma afirmativa. Se hoje está frio, e está, se nós pertencemos a uma igreja, e pertencemos, se hoje à noite é capaz de chover,
e é capaz, então, esse ser tem um caráter afirmativo. Então, quando Paulo escreve se há alguma exortação, se há consolações, se há comunhão, se há entranhados afetos e misericórdias, ele não está negando que isso aconteça na comunidade filipense, muito menos duvidando. Ele está, pelo contrário, afirmando ou reafirmando que essas coisas fazem parte da vida da comunidade de Filipos. Era uma comunidade que experimentava exortações, consolações, comunhão, entranhados afetos e misericórdia. E veja, meus irmãos, que essas qualidades, essas atitudes, elas são todas muito positivas. Exortações são ensinos que se dão, que se transmitem, no sentido de que se viva melhor, de que se corrija os erros, de que se faça as coisas pela maneira certa. Consolações são necessárias para os momentos de tristeza, de aflição, de insegurança, pelo qual todos nós passamos na vida. Independente da nossa vontade, independente de termos cometido pecado ou não, independente de termos contribuído para que essas situações negativas aconteçam ou não. Comunhão, entranhados afetos e misericórdia, ou seja, uma ligação muito profunda entre as pessoas. Com isso, Paulo afirma a qualidade de Filipenses, dos filipenses, as qualidades da comunidade de Filipos como uma comunidade que vivia, sim, a comunhão. Uma comunhão profunda, intensa, real, presente nos dias a dias. Né? E, com isso, ele não duvida da fé dos filipenses. Ele, ao contrário, reafirma a sua convicção naquela comunidade como uma comunidade edificada no Espírito Santo. Uma comunidade que realmente experimentava a presença de Deus, a presença do Evangelho na sua vida. Uma comunidade que amadurecia na fé e na experiência do Evangelho. Paulo reafirma sua convicção na vida cristã intensa, frutífera, edificada e edificante da comunidade aos filipenses. Mas Paulo pede para eles, olha, se existe tudo isso na comunidade de vocês, e eu sei que existe, por favor, partilhem isso comigo. Partilhem isso comigo. É preciso perceber, a primeira coisa, que Paulo não manda, ele pede. Ele está pedindo que a comunidade compartilhasse essas bênçãos com ele. Por quê? Porque ele quer fazer parte da comunhão da igreja, também das coisas positivas. Veja-se que em outras cartas de Paulo sempre aparecem problemas. Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, aparecem problemas. E ele queria ser edificado com aquela igreja, com a vida, com a comunhão daquela igreja, que era uma igreja que experimentava um real crescimento no Evangelho. Há certas pessoas as quais nós só procuramos quando temos problemas, não é verdade? Uma vez eu fui num médico e ele quando eu entrei no consultório, ele perguntou, então, está tudo bem? Eu respondi para ele, não está, porque se estivesse tudo bem, eu não viria aqui. A gente só procura o médico quando está doente. É verdade que não devia ser assim, mas o fato é que é assim mesmo. Há pessoas que a gente só procura
quando tem problema. E Paulo era uma pessoa que as pessoas que tinham problemas o procuravam, as igrejas que tinham problemas o procuravam. E era preciso que ele também se fortalecesse, ele também se edificasse através da comunhão daquela igreja, daquela comunidade. Era importante que ele também fosse alimentado pela participação no Evangelho que aquela comunidade podia lhe oferecer. Ele, então, pede para que isso seja feito, para que ele seja participante daquela igreja. E ele reconhece, então, o pano de fundo, as qualidades nas quais a igreja estava edificada. E eram qualidades que formavam a sua identidade e sustentavam a sua existência. Com base nisso, Paulo continua dirigindo uma exortação. E essa exortação ele dirige não porque isso acontecesse na igreja, mas como uma medida preventiva. Olha, como ele escreveu em outra carta, quem está de pé, olhe para que não caia. Olha, vocês são comunidade, vocês têm exortações, vocês têm consolações, vocês têm comunhão, vocês têm afeto, misericórdia entre vocês. Cuidado. Cuidado. Não permitam que isso seja destruído. E ele exorta, então, para que a comunhão seja preservada através da humildade dos seus participantes, dos membros da igreja. A unidade da igreja se constrói através da humildade dos seus membros. Ninguém se julgue superior a ninguém por qualquer motivo. Existem pessoas que se julgam superiores e hoje nós temos visto, presenciado, que isso está crescendo no mundo inteiro. Pessoas que se acham superiores porque têm a cor da pele diferente da outra. Pessoas porque têm um status social diferente. Pessoas porque são cristãs e elas acham que o seu cristianismo as torna superiores aos demais seres humanos e esquecem que nós somos salvos pela graça e não pelos nossos bons atributos, pelas nossas boas obras. Aliás, se fôssemos salvos pelas boas obras, essas pessoas não seriam salvas, porque essa já é uma obra maligna, a obra da intolerância, da violência, da discriminação. Ninguém se julgue superior a ninguém por nenhum motivo. Ninguém tem o direito de se colocar como mais do que outro, seja por que razão for. A vaidade e os interesses pessoais, eles não são só malignos, eles destroem a comunhão, destroem a comunidade, destroem a igreja. Paulo afirma que acima dos interesses pessoais deve prevalecer a comunhão no Espírito, a comunhão em amor, que é a base da comunidade. E nisso, ou nesse aspecto, o exemplo maior é Jesus Cristo.
Mas isso a gente vai estudar na semana que vem. Aliás, esse versículo 5, ele é como uma porta, ele fecha essa parte que vai dos versículos 1º ao 4º e abre a segunda parte que vai dos versículos 5 ao 11. A discórdia, ela entra sorrateiramente na vida de qualquer comunidade. Os gregos tinham uma mitologia, um conto, que falavam sobre a discórdia, que falava o conto sobre a discórdia, e sobre como a discórdia entra sorrateiramente em qualquer ambiente. Eles contavam que Zeus, o maior dos deuses, na sua mitologia, decidiu fazer uma grande festa reunindo todos os deuses, deuses, semideuses, todos os seres importantes. Só não podia entrar uma pessoa, a deusa da discórdia. Afinal, a deusa da discórdia, se ela entrasse, ia causar confusão lá dentro e acabar com a festa. Então, na hora da festa, estava lá tudo muito bom, tudo muito bacana, não sei o quê e tal, aí chega a deusa da discórdia. E os guardas ali na porta pararam e disseram, não, olha, Zeus falou que você não pode entrar. Você não vai entrar nessa festa de jeito nenhum. Ela disse, não, eu não vim aqui para entrar na festa, não. Eu sei que eu não posso entrar, eu não vou entrar, não. Eu só queria que vocês me fizessem um favor. Qual é o favor? Olha, eu fiz uma maçã de ouro. Tem aqui essa maçã de ouro. E eu gostaria que vocês entregassem para a deusa mais bela que tem aí dentro. E pronto. Assim a discórdia entrou na festa dos deuses. Nós precisamos lembrar que as ameaças da igreja, à igreja, as ameaças à vida da igreja, provém de dois lugares. Um, do mundo externo. São perseguições, são ameaças, são tentativas de descrédito e várias outras. Agressões, violências, enfim. Mas existem as piores ameaças à vida da igreja, que são as ameaças que vêm de dentro dela mesma. Essas ameaças é que são as capazes de mais facilmente destruir a igreja. É quando as pessoas, os membros, os crentes, os cristãos, passam a se achar superiores aos outros membros da própria igreja. Passam a achar que são melhores, mais importantes, mais sábios, mais ricos, mais inteligentes, mais santos, mais crentes, mais dignos do amor de Deus do que as outras pessoas. Esse é o começo do fim de uma igreja. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é o sentimento de vaidade, não é o sentimento de interesse, mas é a humildade que constrói a unidade. A humildade que deve ser a base da identidade e do sustento da unidade da igreja. Amém. Obrigado. Quero lembrar aos irmãos que no próximo domingo teremos a nossa escola dominical no horário normal, de volta à reunião presencial,
E quero lembrar também aos irmãos, ou informar aos irmãos, que no próximo domingo à noite estará conosco o reverendo João Botelho, lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele estará pregando na nossa igreja, no culto vespertino. Convido a todos os irmãos e irmãs para que estejam conosco, preferencialmente presencialmente. Mas aqueles que não puderem estar, então, através das plataformas de comunicação. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo e que estão aqui ou espalhados por sobre toda a face da terra, hoje e para tudo sempre. Amém. Boa noite, então, meus irmãos. Tenham todos um bom descanso, uma boa sexta-feira, um sábado, e nos encontramos, se Deus quiser, no domingo pela manhã.